Um motociclista cai e vai parar embaixo da roda de um ônibus em movimento. Falei, meu neto tá morto. Um trapezista de circo que despenca de 3 metros de altura e cai fora da rede de proteção. O cabo de aço que ele bateu tirou ele totalmente da rede. Um piloto que precisou acionar o paraquedas de emergência e pousou assim, no meio de uma rua num bairro residencial. Dá para imaginar que alguém saiu vivo desses acidentes? Imagens inacreditáveis que rodaram o mundo. Um pouso de emergência pra lá de tenso, em plena rua de uma região residencial da Bélgica. Repare que o paraquedas da aeronave é acionado e é preciso aterrissar de nariz. Acredite se quiser, o piloto saiu caminhando com apenas ferimentos leves. Já no Brasil, outro caso repercutiu com imagens de tirar o fôlego. Não teria como ninguém conseguir sobreviver àquele impacto. O Alex tem agora 2 datas para comemorar aniversário. Ele nasceu de novo em uma manhã que só queria buscar pão na padaria para os colegas de trabalho. Belford Roxo, Baixada Fluminense. Foi exatamente essa câmera que registrou tudo, bem nessa curva. O Alex vinha de moto nessa direção quando se deparou com um ônibus vindo no sentido contrário. Diante do susto, ele tentou frear a tempo de maneira brusca, mas acabou sendo arremessado pela moto, foi parar embaixo do ônibus. A câmera fica na creche da Tatiana, que logo correu para ver o que tinha acontecido. Quando eu fui, olhei para o monitor na hora, aí vi aquele menino assim debaixo do ônibus, eu fiquei apavorada, eu falei, gente, morreu. Mas, para a surpresa dela, em questão de segundos depois do atropelamento, Alex começa a se mexer. Logo, é cercado por pedestres. Entre eles, a Tatiana e o motorista do ônibus que tentam ajudar. Reparem na imagem. A roda do ônibus chega a passar por cima da cabeça de Alex, que só não foi esmagada porque ele usava um capacete. Só para a gente ter uma ideia, o capacete que o Alex usava ficou assim, completamente destruído. A gente veio à casa dele para conversar com o Alex, saber como que ele está se recuperando não só do susto, mas também do acidente. Como que você tá, Alex? Tô bem, tô indo. Você se machucou muito? Como que você saiu do acidente? Machuquei mais ou menos, né? Ralei o braço, o joelho, mas nada grave. O que você lembra do acidente? Eu lembro que quando eu tava indo comprar pão, um ônibus embicou na curva. Na hora que ele embicou na curva, eu tomei um susto. Eu apertei o freio, só que eu vi que a moto não ia parar, eu apertei os dois. Na hora que eu apertei os dois, a moto travou, ela não lançou. Na hora que o cara conseguiu parar a tempo, né? Graças a Deus. Ele diz que nem ele, nem o motorista do ônibus puderam evitar o acidente. Que é uma curva que não tem visão para nenhum dos dois, quem vai e quem vem. Mas no vídeo tu pode reparar que não tinha nenhum dos dois que estava voado, foi no susto mesmo. Ah, vale ressaltar que pelas leis de trânsito o uso de capacete é obrigatório para andar de moto. Mesmo tonto, Alex conseguiu seguir sozinho para o hospital. Agora imagine o coração de vó ao saber que o neto estava no hospital e receber o vídeo do que tinha acontecido. Estava assim, preocupada, que ele estava no hospital, só arranhado. Mas quando eu vi o vídeo, na primeira vez que botou, que eu vi aquela cena, eu dei um grito e falei, meu neto está morto. Segundo esse especialista, não é nenhum exagero dizer que Alex escapou por pouco da morte.
Pós-doutor em Física e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro há mais de 40 anos, ele explica que Alex foi salvo pelo capacete e por uma combinação de fatores. O ângulo da curva, a velocidade do ônibus e da moto, a reação do motorista e do Alex e a exata posição em que ele foi parar. O ônibus não estava muito rápido, estava fazendo uma curva, não estava lotado, estava com pouca carga de pessoas e tal. E quando ele caiu embaixo do ônibus, o capacete, a parte redonda do capacete, encaixou entre as duas rodas traseiras do ônibus. E aí os pneus devem ter se aberto um pouco, né? Comprimindo o capacete, mas sem jogar o peso do ônibus sobre o capacete. E aí, ele freou e foi praticamente ejetado, né? Em aquecimento muscular e apresentação ao público, o jovem trapezista. No Ceará, mais um acidente impressionante. Dessa vez em um circo na região metropolitana de Fortaleza. Era noite de estreia. As imagens mostram o momento em que o trapezista Eduardo Oliver se apresenta a mais de 3 metros de altura. No meio da acrobacia, ele se desequilibra e despenca direto no chão, fora da rede de proteção. Veja por este outro ângulo a força do impacto. Foi por um erro meu, né? Um simples erro. Quase custou minha vida, mas graças a Deus nada demais aconteceu, né? O acidente foi há pouco mais de 3 meses, no dia 21 de abril. Só lembro de ter batido o meu braço na rede e depois eu sofri um choque na minha cabeça e eu acordei, eu dei uma apagada e quando eu acordei já estava assistindo a dor e todo mundo em cima de mim. Ele diz que cometeu um erro na hora da pirueta. Eu entortei um pouquinho meu balanço e como entortou o balanço, a barra enganchou no cabo de aço. Aí nisso que enganchou no cabo de aço, meu corpo foi jogado para fora da rede. Por isso que eu caí no palco. O pai do Eduardo era o mestre de cerimônias da noite e viu o momento em que ele despencou. Davi conta que o filho foi salvo pelo acaso. O que bateu na rede foi só a mão dele. Essa mão dele que virou ele. Queria cair de cabeça. O trapezista fraturou 2 vértebras e passou por cirurgia. Teve que colocar 2 pinos de titânio na base da coluna. E a recuperação superou todas as expectativas da equipe médica. Eles deram prazo até final do ano. No final do ano você vai voltar. E graças a Deus eu pude voltar antes. A reestreia foi há menos de 2 semanas. Fiquei emocionado demais, né? Sempre agradecendo a Deus pela volta. E o público também me recebeu muito bem de volta, né? Muito gratificante isso. Passado o susto, o que ficou para pai e filho foi uma enorme gratidão. A emoção de apresentar ele na volta, né? É de saber que Deus existe, né? Naquele dia, ele estava aqui assistindo espetáculo. O Alex também garante que já está pronto para voltar para cima da moto, sem deixar de agradecer um momento sequer e de usar o capacete, claro. Se não fosse o capacete, eu não estava aqui.